Grêmio e Flamengo se encontram pelas quartas de final da Copa do Brasil. Esse será o 8º confronto entre os dois times na história da competição. Mas o clássico também marca o encontro dos maiores técnicos do tricolor gaúcho. Estamos falando de Luiz Felipe Scolari e Renato Gaúcho. Esse será o 6º encontro entre os dois treinadores. Até o momento, 3 vitórias para Filipão, 1 empate e 1 vitória de Renato Gaúcho. Você lembra dos confrontos? Se não lembra, confira no quadro No Pique. O primeiro encontro entre os dois treinadores aconteceu no dia 15 de setembro de 2010, aniversário do Grêmio. Mas quem fez a festa no Estádio Olímpico foi o Palmeiras de Filipão. Vitória do time paulista por 2-1, gols de Marcos Assunção e Everton para o Palmeiras e Jonas descontando para o tricolor. O jogo foi válido pela 22ª rodada do Brasileirão daquele ano. O Grêmio de Renato Gaúcho jogou com Vitor, Gabriel, Paulão, Newton e Fábio Santos, Fábio Rockenbach, Adilson depois Robertson, Souza depois Maílson e Douglas, Jonas e André Lima. Já o Palmeiras do técnico Luiz Felipe Scolari jogou com Deola, Vitor, Danilo, Maurício Ramos e Rivaldo, Edinho, Márcio Araújo, Marcos Assunção e Tinga depois Pierre, Everton depois Valdívia e Kleber. O segundo confronto aconteceu no dia 14 de outubro de 2018, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Pacaembu. Mais uma vez, vitória do Palmeiras do Filipão. O Verdão venceu por 2-0, 2 gols do centroavante Daverson. O Palmeiras jogou com Fernando Praz, Mike, Antônio Carlos, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Thiago Santos, depois Jean, Bruno Henrique e Moisés, Dudu, depois Johan, William, depois Lucas Lima e Daverson. Já Renato Gaúcho escalou o Grêmio com Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Bressan e Marcelo Oliveira, Cícero, Maicon, Alisson, Luan, depois Tassiano e Pepe, depois Marinho, Jael e depois André. A terceira partida entre os dois treinadores aconteceu no dia 17 de agosto de 2019, jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Desta vez, empate em 1-1 na Arena do Grêmio. Dudu abriu o marcador para o Palmeiras, David Braz empatou para o tricolor. Com o pensamento no confronto pelas quartas de final da Libertadores contra o próprio Palmeiras, o técnico Renato Gaúcho escalou time reserva, por isso jogou com Júlio César, Léo Moura, depois Luciano, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortes, Rômulo e Darlan, depois Patrick, Pepe, Tassiano e Luan, depois Everton e Diego Tardelli. Já Filipão escalou o Palmeiras com Everton, Mike, depois Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Thiago Santos e Matheus Fernandes, depois Bruno Henrique, Johan, Rafael Veiga e Dudu, depois Ramírez e Borja. O quarto confronto entre Renato e Filipão ocorreu no dia 20 de agosto de 2019. Agora a partida era válida pelas quartas de final da Libertadores da América. Novamente na Arena, o Palmeiras levou a melhor, com gol de Gustavo Scarpa, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Grêmio jogou com Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, depois Juninho Capixaba, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, depois Luciano, Jean-Pierre, Everton, André e depois Diego Tardelli. Já o Palmeiras do Filipão venceu a partida com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, depois Rafael Veiga, William, depois Thiago Santos, Dudu e Luiz Adriano e depois Carlos Eduardo. O último encontro entre Renato e Filipão aconteceu no dia 27 de agosto de 2019 no estádio do Pacaembu. Era jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. O tricolor de Renato Gaúcho levou a melhor. O Palmeiras saiu na frente com gol de Luiz Adriano aos 15 minutos do primeiro tempo. 2 minutos depois, Everton empatou para o Grêmio. Aos 21 minutos da primeira etapa, Alisson virou o jogo e garantiu a vaga tricolor para as semifinais da competição por ter marcado 2 gols fora de casa. Renato conquistou a primeira vitória em cima de Filipão com Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes,
Maicon depois Rômulo, Matheus Henrique, Alisson depois Diego Tardelli, Jean-Pierre e Everton, André depois PP. Já o Palmeiras do técnico Filipão jogou com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique depois Rafael Veiga e Gustavo Scarpa depois Zé Rafael, William depois Daverson, Dudu e Luiz Adriano. Então, agora faça a sua aposta. Quem leva a melhor? Renato ou Filipão? E deixe a sua mensagem, curta o vídeo e inscreva-se no canal Brazuca Esporte Clube. Até a próxima!